Olá, está começando aqui pela Bitcom TV e Multimídia mais uma edição do programa Bitcom News. Um procedimento cirúrgico inédito está trazendo esperança para quem tem surdez severa ou profunda. E o município de Caxias do Sul entrou para a história por ser o primeiro do interior do estado do Rio Grande do Sul a realizar esse tipo de cirurgia. Cristiano tem 30 anos e tem surdez severa. Utiliza aparelho auditivo desde os 3 anos de idade. Nasci aqui em Caxias, nasci com perda audição mesmo, tô deficiente. Minha mãe teve a rubéola durante a gravidez. Então, até coberta a minha deficiência foi feita um exame em Porto Alegre, com minha idade, 3 anos. E aí eu fui para a NQN, que é a única escola que temos surdo aqui em Caxias. Então a gente aprendeu um pouco de Libra lá. Só fiquei lá no jardim de infância. Depois eu fui para a escola normal, com desenvolvimento da fala, com acompanhamento da fono. Estudou na escola Ellen Keller e depois em escolas convencionais e mesmo enfrentando algumas dificuldades, se formou em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Caxias do Sul. Eu fui só um ano, tipo, tanto teste, antes de entrar ao pré. Depois eu fui no ensino fundamental de Laurino Pômulo, que é a única escola que tentou para eu entrar, porque minha mãe procurou um monte de escola, muita escola não foi atentado. Por a questão naquela época, né, diferente hoje, a acessibilidade, a inclusão já é diferente hoje. E depois da metade do ensino fundamental eu fui pro José Protásio, que é o perto da minha casa. Aí eu terminei lá no ensino fundamental, depois eu fui pro ensino médio, lá o Érico Veríssimo. Depois a faculdade pela UC, arquitetura lá no Campo 8. Para que Cristiano ouça pela primeira vez sem o auxílio de aparelho convencional, ele foi o primeiro a fazer o procedimento de implante coclear em Caxias do Sul. A operação de mais de 2 horas foi realizada no Hospital Saúde e envolveu cerca de 10 profissionais. Em todo o Rio Grande do Sul, apenas Porto Alegre fazia esse tipo de cirurgia. O médico otorrinolaringologista Dr. Gustavo Vergani, de Caxias do Sul, coordenou a cirurgia realizada no dia 7 de agosto. Não foi fácil, assim, foi um caminho longo, tá? A gente tá mais ou menos desde novembro que a gente teve a indicação da cirurgia com o nosso paciente, o Cristiano, tá? Ele já era meu paciente, já fazia protetizado, enfim, a prótese auditiva convencional. E a gente começou a conversar sobre isso no final do ano passado, a gente viu que era possível e a gente foi atrás. Claro, todos os fatores, a pandemia acabou atrapalhando, né? Ali em março a gente teve a bandeira preta, a gente ficou por mais de 2 meses sem conseguir fazer cirurgia alguma. Por ser a primeira cirurgia, né? Teve todo... O pessoal dos planos não conhecia o que era, a gente teve que ir atrás, teve que explicar, tem que fazer toda a questão de cotação, enfim, como é feito para qualquer aparelho, enfim, de alto custo, né? Bom, então falando do implante mesmo, o que é um implante, tá? Isso aqui é um mostruário de implante, tá? Isso aqui é a parte interna, tá? Que vai ser colocada no paciente. Essa parte contém um ímã e isso fica sob a pele, mais ou menos nessa região aqui atrás da orelha, tá? E aqui na ponta, onde contém o feixe de eletrodos, esse aqui é colocado dentro da cóclea. Dá pra ver até que ele tá bem dobradinho aqui tá meio ruim. Deixa eu botar contra o escuro, que ele é dobradinho mais ou menos até na mesma forma da cóclea, tá? A parte externa, esse aqui é um exemplo, tá? Não é exatamente igual ao que o paciente vai colocar. Geralmente isso aqui fica atrás da orelha e essa parte aqui, a antena, que a gente fala, se adere à pele como um ímã, né? Esse ímã adere à pele aqui e aí fica mais ou menos nessa região, certo? Como é que isso é feito? Aqui eu tenho 2 exemplos de... Isso aqui é um osso sintético, tá? Que exemplifica um osso de um ouvido, o osso temporal, tá? Que é o osso do nosso crânio onde está inserido o ouvido, tá? A orelha é como se estivesse aqui fora, o nosso pavilhão
auditivo, tá? É feita uma incisão a partir atrás da orelha, tá? A gente rebate todo esse pavilhão auricular para frente, certo? Esse osso posterior a gente chama de osso da mastoide, aqui é o conduto auditivo, que é o que a gente tem acesso, tá? É feito um broqueamento, tá? A partir desse osso, mais ou menos assim, tá? Aqui não vai dar para enxergar, tá? Porque é muito pequeno, isso aqui na cirurgia é feito sob microscopia, tá? Lá embaixo a gente faz um pequeno acesso para tentar acessar a cóclea. Faz através de uma das janelas da cóclea, né? Ou através de um pequeno acesso que a gente chama de cocleostomia, que é a abertura da cóclea, que é por onde a gente insere o feixe de eletrodos, tá? Dentro da cóclea. Gustavo Vergani reforça que quanto mais cedo, melhor a adaptação do paciente e mais qualidade de vida ele terá. Um dos principais benefícios do implante, geralmente não são só em adultos, mas em crianças, tá? Por exemplo, o Cristiano, se 30 anos atrás tivesse essa tecnologia, ele poderia ter sido implantado ainda quando criança. Geralmente o ideal é implantar antes dos 5 anos de idade, para que ele já tivesse esse desenvolvimento desde lá da infância, por causa da toda a plasticidade cerebral no desenvolvimento das vias neuronais e tudo mais, teria facilitado ainda mais para ele nesse desenvolvimento do código linguístico. Tá? Então, um dos principais beneficiários são as crianças que, por alguma razão, nasceram com alguma perda, por alteração genética, ou por alguma doença materna, ou por algum fator de risco perinatal, internação em UTI pediátrica, alguma infecção que tenha tido, enfim. Cristiano conta como é descobrir novos sons cada vez que atualiza o aparelho auditivo. Bom, tem aparelho, é como se fosse não ouço nada, praticamente. Eu ouço como se fosse barulho de vibração, ou Crixon. Se fosse o volume mais alto, é o que eu consigo escutar. E aí, sem aparelho, eu leio o lábio. Checo para conversar, de caso acabou a pilha, acontece a vez em quando. E aí eu leio o lábio, checo mais garantia, para não ficar perdendo tempo. E com o aparelho, quando vem coisa nova, quando vem um novo aparelho, eu tenho que adaptar algum som, porque diferencia pouco a modernidade. No começo ainda é estranha, que barulho é esse, né? Parece um barulho novo que eu não tinha escutado antes. E aí eu pergunto o que é, eu falei também uma novidade. Aí eu fico, tá vendo que som é esse mesmo? E é som que a vida cobre alguns sons que a gente não ouviu, e aí fica sabendo depois. A ativação do dispositivo que vai possibilitar que Cristiano volte a ouvir será realizada no dia 2 de setembro, cerca de 30 dias após a cirurgia. E qual a expectativa dele em relação a essa ativação? E aí agora estou fazendo implante, já que é uma nova tecnologia. Então é uma curiosidade, uma nova expectativa, diferente, já que já vi muito paciente resultado bom com o implante. Então estou aqui agora, enfrentar uma nova. Nossa equipe de reportagem vai voltar depois da ativação e ver como o Cristiano está se adaptando e quais as diferenças no seu dia a dia. E olha só, foi a primeira vez que Cristiano concedeu uma entrevista para uma equipe de televisão. E sempre pretendo, como tu tá aqui hoje, tu tá me... É uma novidade fazer uma entrevista assim para ti, de TV? É a primeira vez? Sim. Maravilha, fico feliz. É a primeira entrevista desse formato de TV com o Cristiano. Tá gostando? Claro, né? É que o teu exemplo agora, então, seja passado. A gente tem essa ideia agora para outras pessoas se inspirarem. Inspiração, essa é a palavra. Inspirar, de orgulho, né? Como sou, não importa a dificuldade que passei. Enfrentar, se tô torto, eu me sinto orgulho. Não importa que a pessoa me rejeita, não importa comigo.
não interessa, vai em frente. E nesta semana foram anunciados os novos integrantes da Comissão Comunitária da Festa da Uva de 2022. Na manhã de quinta-feira, 19 de agosto, a organização da Festa Nacional da Uva anunciou os integrantes da Comissão Comunitária da próxima edição. O presidente da festa, Fernando Bertotto, divulgou os nomes dos 25 componentes que auxiliarão na organização do evento, previsto para ocorrer de 18 de fevereiro a 6 de março do ano que vem. A Festa da Uva 2022 acontecerá 90 anos depois da primeira edição da festa. O ano também marca o 50º da primeira transmissão ao vivo em cores da TV no Brasil, que ocorreu em Caxias do Sul, em uma transmissão do evento. Saiba quem integra a comissão. Presidente, Fernando Bertotto. Vice-presidentes, Sandra Randon e Velocino Ues. Social, Tatiana Rosarim Menezes. Festa da Uva S.A., Bruno Sassi Brunelli. Integração Regional, Paula Iores. Cultura e Desfiles, Aline Zilli. Turismo e Hospitalidade, Enio Martins. Esportes, Gabriel Citon. Agricultura, Rudimar Menegotto. Comunicação e da Juventude, Andréia Copini. Relacionamento Comunitário, José Outramari. Criação, Aurélio Rosa Marques. Bilheterias e Acessos, José Carlos Brustolin. Jurídico, Diego Biglia. Infraestrutura, Norberto Soletti, Gilberto Melete e Ellen Machado. Segurança, Emerson Ubirajara de Souza. Integração Comunitária, João Ues. Engajamento e Parcerias Estratégicas, Michel Sonda. Marketing, Juliane Ribas. Distrital, Sadi Pirovano. Eventos, Eduardo Saquet. Executivo, Luciano Pereira. Gestora de evento, Tatiana Zandavalli. Captação, Elvio Giani. E tesoureiro, Paulo Burato. Um sonho realizado com o trabalho e a bravura da nossa gente, que transformou Caxias numa cidade vibrante, com o maior polo metal-mecânico do Brasil. Um comércio local ativo e forte e uma cultura acolhedora. Valor que nós, da Sicredi Pioneira, conhecemos bem, porque também somos feitos dessa energia que une as pessoas, valoriza as iniciativas locais e transforma as comunidades. Vamos seguir crescendo juntos, apostando no desenvolvimento e valorizando o talento empreendedor da nossa região. Porque juntos construímos comunidades melhores. Sicredi Pioneira RS. Cooperar faz toda a diferença. E no programa Meu Dinheiro, que já está disponível aqui nas redes sociais aqui da Bitcom TV e Multimídia, o assunto é a importância das crianças aprenderem sobre finanças desde cedo, tanto com os pais ou também na escola. Você sabia que criança também precisa saber sobre finanças? Tem como ensinar brincando? Quer saber mais? Então não perca o programa Meu Dinheiro desta semana, em que a pedagoga Fabrícia Bisolfinco vai dar dicas valiosas para pais e professores. E não esqueça, é nessa terça-feira às 20 horas, aqui pela Bitcom TV e Multimídia, ou baixe o aplicativo MyBit. Simplifique suas finanças e construa a sua riqueza. A semana que vai de 21 a 28 de agosto é de reflexão sobre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. E no status que já está disponível em nossas redes sociais, Ali Vergani foi até a APAI e fala sobre este tema. Olá! Neste dia 21 de agosto começa a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E o Status veio visitar a APAI de Caxias do Sul para te mostrar o trabalho desses profissionais tão dedicados a eles.
Quer assistir o que os nossos especiais nos falaram? Então acompanhe sábado a partir das 8 da manhã pela Bitcom TV e Multimídia. O futebol brasileiro teve até agora 8 partidas realizadas com neve, sendo a primeira da história realizada no estádio Alfredo Jaconi. Confira mais detalhes na reportagem de Thiago Nunes. Quinta-feira, 29 de julho de 2021. Caxias do Sul amanheceu branca. Desde 2013, a cidade não tinha visto um fenômeno desta intensidade. No dia anterior, a quarta-feira foi de céu nublado e temperaturas negativas na Serra Gaúcha. Ao longo da tarde, um clima de expectativa tomou conta dos moradores. Por volta das 16 horas, pequenos flocos começaram a cair, ainda de forma tímida. Durante o treino do time profissional do Juventude, os jogadores foram surpreendidos com a precipitação no Centro de Formação de Atletas e Cidadãos, o CT do clube. No período da noite, por volta das 21 horas, o grande momento. A neve veio com força, fazendo a alegria de quem pôde presenciar o fenômeno. As imagens do gramado branquinho do estádio Alfredo Jaconi ganharam as redes sociais e, em poucos minutos, o Brasil viu a Casa do Verdão coberta de neve. Você está vendo esse gramado aqui do estádio Alfredo Jaconi? Mas nem sempre ele esteve assim, verdinho em dia de jogo. Já teve partida com ele totalmente branco, de neve. Inclusive, o primeiro jogo com neve no Brasil foi no Estádio do Juventude. No dia 17 de julho de 1975, o Ju recebeu o Inter de Santa Maria em um jogo de intertemporada. E o cenário se repetiu. Os jogadores entraram em campo com neve. O Papo venceu por 2-0, com gols de Assis e da Silva. 75 é o ano que a gente tem comprovado a realização da partida com neve, porque tem um outro jogo ali que está sob júdice, né, que é de 68, que não tem como comprovar. Naquele tempo a informação não era como já na década de 70, né? 70 foi mais fácil de comprovar que realmente nevou, mas 75 certeza que nevou. A partida, um jogo amistoso, Inter de Santa Maria, né, foi visitar o Juventude aí em Caxias. Era um jogo de intertemporada, no meio entre o Campeonato Gaúcho e a Copa Governador. E foi um jogo, então, que foi o primeiro com neve no Brasil que realmente se comprovou a existência, né? O Inter se deslocou lá de Santa Maria até Caxias, e durante a tarde ocorreu a grande neve, né? Então ocorreu a grande nevasca ali no finalzinho da tarde e tal, que foi até conhecido como Carnaval na Neve, esse evento aí em Caxias do Sul. Quem quiser pesquisar um pouquinho mais, né? Teve até concurso da televisão de boneco de neve, foi divertido, assim, porque a cidade inteira foi pra rua para comemorar a neve. E por coincidência o jogo estava marcado, e o pessoal de Santa Maria não quis voltar para Santa Maria sem jogar. Então, já que estamos aqui, né, vamos realizar a partida. E aí ocorreu o jogo. Como tu comentou, tem poucos registros fotográficos, porque era um amistoso, então a cobertura de imprensa em cima do amistoso e de um jogo oficial é totalmente diferente, né? No jogo contra o Inter de Santa Maria, o estádio do Juventude recebeu um público pequeno devido às condições do tempo. A TV Papo encontrou um torcedor que esteve no duelo. Roberto Arbo tinha 11 anos na época e a partida jamais saiu de sua memória. Eu me lembro que era de noite e eu estava num tédio total, era férias do colégio, estava frio, minha mãe não deixava eu sair para jogar bola fora e eu estava
total. Aí eu enchi o saco do meu pai para me levar nesse amistoso, cara. Era um amistoso, cara, não tinha valia nada. E o meu pai, muito a contragosto, me levou no Alfredo Jaconi, mas nós fomos a pé, porque nossa casa era muito perto do Jaconi, né? Então, para mim, era encantador, uma criança do interior, ver a iluminação, aquele campo bem verde, né? Eu me recordo que nós chegamos lá, devia ter, assim, se tivesse umas 15 pessoas na arquibancada, era muito, cara. Quando nós chegamos, acho que uns 15 minutos antes do jogo. Bom, o que eu me recordo depois? Eu me recordo que eu estava grudado no meu pai, aquele frio enorme, né? Meu pai muito brabo comigo, né? Por ter feito ele sair de casa naquela noite gelada. E começou a nevar, cara. Começou a nevar e eu nunca tinha visto neve, né? Então me marcou muito. E outra coisa curiosa daquele jogo, cara, que eu era fã do... Tinha 2 jogadores de Juventude que eu adorava, que era o Assis, que jogava no meio ali, cara, e o outro, acho que não sei se era da Silva, o nome dele também, era um moreno. Eu acho que o Assis até fez um gol naquele jogo lá. E me marcou dessa maneira, assim, meu pai furioso comigo, né, cara? Nós ganhamos o jogo por 2-0. E aí, o resultado daquilo, depois que nós chegamos em casa, a pé também, completamente congelados, eu fiquei de gripe, estourou minha garganta, né, porque não tinha quase proteção nenhuma, e o inusitado desse jogo da neve. Só que, para mim, foi engraçado, divertido. Só muitos anos mais tarde eu me dei conta da situação inédita que havia sido testemunha disso, né? E eu me lembro que nós compramos ingresso, eu e meu pai, e a gente foi do lado oposto às sociais, sabe? Onde é a arquibancada normal, né? Não tinha cobertura, cara, era no pelo duro ali, né? Tinha que aguentar. O juiz que arbitrou, fizeram uma entrevista com o juiz desse jogo. E ele é paranaense, ele contou uma coisa curiosa, ele disse que lá no vestiário, o pessoal do Juventude deu como é que é? Graspa, né? Graspa. Para alguns jogadores, porque tamanho frio que era no vestiário lá. E oferecendo para o trio de arbitragem, ele falou, não, eu não vou tomar, mas autorizou os bandeirinhas, os auxiliares a tomarem a graspa, para dar uma esquentada, tamanho era o gelo que estava lá. Né? Eu me lembro de ter, do gol, eu e meu pai pular mais para se esquentar do que para comemorar, né? Então, isso, e eu me lembro de cenas do meu pai querendo ir embora antes de acabar o jogo, né? Assim, terminar. E não, eu enchi o saco dele tanto, nós fomos até o final da partida. Basicamente isso. No total, se tem registro no Brasil de 8 partidas com neve, sendo a primeira no Jaconi. Estamos no Agosto Dourado, mês de incentivo à amamentação. E para isso, um hospital aqui de Caxias do Sul realizou uma programação toda especial. Confira mais detalhes na reportagem. Liz Marie nasceu em uma segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Com 50 centímetros e 4,60 kg, ela veio ao mundo em um mês dedicado a um tema muito especial, a amamentação. O Agosto Dourado tem como objetivo conscientizar sobre a importância do aleitamento materno e os benefícios da amamentação na vida do bebê. A mãe Adra e o pai Alexandro têm experiência no tema e consciência da importância da amamentação. Então, a Liz é a nossa segunda filha. Nós já temos uma filha de 4 anos, a Johanna. A Johanna conseguia amamentar até praticamente os 2 anos de idade. 15 dias antes ela parou por conta. Mas ela mamava bastante, foi bem importante para ela, pela questão de saúde também, a gente sente que ela estava bem fortalecida, não tinha viroses, essas coisas assim, foi uma criança bem saudável. E com a Liz a gente pretende, se tudo der certo, seguir também, até quando ela precisar e quiser, a gente vai oferecer para ela também um mamazinho, né? E o Hospital da Unimed preparou um ambiente especial para as ações do Agosto Dourado. Além da decoração com palavras que inspiram, um item especial para incrementar a campanha deste ano está sendo doado. São as almofadas para a amamentação, presente que foi confeccionado por alunos do Banco do Vestuário.
Então, o Agosto Dourado, ele é um mês de comemoração, né, e de incentivo ao aleitamento materno. Então, anualmente, nós fizemos, né, algumas ações junto com o nosso grupo de aleitamento materno. Ele é comemorado mundialmente, né, porque é importante a gente estar incentivando o aleitamento materno. Então, o tema deste ano, né, mundialmente, é proteger a amamentação de maneira compartilhada, né? E como a gente fez aqui no hospital? Nós fizemos uma parceria, né, com o banco de vestuário, então a gente entregou para as mães almofadas e um kit também de incentivo à hidratação, aos cuidados com o bebê. Em primeiro momento, a mãe tem que estar bem alinhada ao corpo, né? Bem sentadinha, bem alinhadinha, uma postura bem correta para não prejudicar ela também, né? Então, a almofada ela veio para um auxílio nessa posição, para a gente auxiliar na posição da mãe e do bebê, para ela se ajustar bem ali, para não ficar desconfortável. E além do ambiente muito bem decorado e dos presentinhos, para cuidar de um tema tão importante, foram agregados profissionais de saúde das mais diversas áreas, cada um cuidando da sua parte. Temos o grupo de aleitamento materno, composto por uma equipe multiprofissional, né? Quem são os participantes desse grupo, né? Então, nós temos médicos, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. Então, é uma equipe multi mesmo, né? Que está engajada para realizar essas ações e para proteger a amamentação em todos os âmbitos. A gente tem muitas mães, né, que internam aqui conosco, que têm a experiência do primeiro filho, do primeiro parto aqui. Então, a gente procura ter uma abordagem inicial muito rápida, né, de preferência nas primeiras 24 horas, e explicar para elas, né, muitas já vêm com uma orientação prévia, muitas acabam conhecendo um pouco mais sobre o assunto aqui. E a gente tem também muitos partos prematuros, né? Tem as crianças que nascem no tempo certo, a termo, e tem as prematuras. Então, a gente tem também um ambiente para acolher, para esperar essas mães, né? Que é o lactário. Então, a sala de coleta de leite materno, que muitas vezes elas chegam e recebem esse espaço como uma surpresa, em função de que há uma maneira muito importante de elas contribuírem com o bebê, que muitas vezes está na UTI, está na unidade de cuidados intermediários e que elas não conseguem amamentar direto ao seio. Nós aqui da fonoaudiologia do Hospital da Unimed, nós realizamos os exames de triagem auditiva e também o exame de triagem do teste da linguinha. Então, todos os bebês que nascem realizam o teste da linguinha e esse teste é super importante que seja realizado, porque a gente avalia o frênulo lingual do bebê. Então, caso o bebê ele tenha um frênulo, que é aquela membrana que fica embaixo da língua, alterada, provavelmente também vai ter um impacto na amamentação. Então, os bebês com a linguinha presa, a gente orienta que seja realizado ali um procedimento após a nossa avaliação. E aí nós fazemos o acompanhamento junto com as mães também, que apresentam algum tipo de dificuldade na amamentação. Nós fazemos as orientações de pega, como que a gente posiciona o bebê, como que a mãe pode se posicionar durante a mamada. Então, nós fazemos esse trabalho de apoio e incentivo ao aleitamento materno aqui no alojamento conjunto. O Josiane vai me explicar então como é que funciona o painel da amamentação. Isso, os bebês quando chegam do setor ali do centro obstétricos, eles vêm para o quarto, a gente já faz toda a orientação com as mães. Uma delas, então, quando chegam, a gente já coloca esse bebê, esse recém-nascido para sugar. E nesse momento a gente já vai ver esse bebê, a pega, a sucção dele, se está efetiva, se não está. E em cima disso a gente vai colocando as cores, né? Cada cor tem um porquê, uma finalidade, né? O azulzinho, a gente não tem nenhuma, é para aquela mãe que tem alguma restrição para amamentação. O verde é aquele bebê que mama super bem, livre demanda, não tem problema na pega, na posição.
O amarelinho é para aquele bebê que a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade, talvez use algum bico intermediário, né, que é o bico de silicone, algum outro equipamento, um outro acessório. E o vermelho, então, para aquele bebê que a gente precisa de mais atenção, né, um bebê mais sonolento, sugando pouco, mamando pouco. Então, essas cores já nos dá uma visualização de como está esse bebê, para qual é o bebê que a gente tem que dar mais atenção, para a mãe e para o bebê, né? No caso da Liz Marie, que a gente fez a entrevista aqui no 516 no verdinho. Isso, livre demanda, boa pega, boa sucção, tá prontinho. A Adra tem experiência, mas como se trata de uma grande novidade, tanto para a mulher quanto para o recém-nascido, inseguranças e dúvidas são muito comuns nessa fase, mesmo para as mamães em segunda gravidez. A gente já tinha conhecimento da outra filha, mas o hospital estava sempre muito prestativo, trouxe profissionais aqui para conversar comigo, para ter esse apoio também, pediu se eu tinha dúvidas, me auxiliaram muito na pega do seio, né, para ela conseguir fazer todo esse contato inicial, né, que às vezes é mais complicado realmente. Mas o hospital sempre esteve à disposição da gente, fez tudo que esteve ao alcance, para ela realmente começar a mamar no peito mesmo, sabe? E olha só, os pais também podem ajudar. O pai tem que pegar junto, né? Então a mãe fica dando de mamar, então o papai pode já trocar as fraldinhas dela, deixar ela preparada, até porque no início a mãe não consegue fazer todas as atividades, né? Por causa ela fez cesariana, né? Então tem que cuidar bastante. E o bom da amamentação é esse vínculo que a criança vai criando com a mãe, né? Fortalece muito esse vínculo. E o pai também, o pai estando junto, auxiliando, isso é maravilhoso, é fantástico. Nossa, o Alex ajuda muito. Toda essa que nem ele falou, a gente fica mais debilitada, mais lenta, né? Depois do parto. Então, ele consegue fazer toda essa parte de pegar ela, preparar antes, acordar, às vezes, que a criança às vezes está no soninho gostoso, então o pai tem que ir lá acordar, mexer, trocar a fraldinha, deixar prontinha já para a mãe só pegar e dar um mamazinho, né? E também, depois que termina a mamada, o papai é importante também, ele pode botar rotar, ele pode segurar, acalmar também, que às vezes eles ficam um pouquinho mais agitadinho, né? Então, o pai é de extrema importância para dar esse apoio. Ter essa rede de apoio é muito importante. Sim, a gente sempre esclarece, né, e deixa muito transparente para todas as mães que o leite materno ele é imprescindível, né, e fundamental. A gente não tem um substituto à altura que a gente possa comparar e igualar o leite materno. Então, ele possui todas as características para a hidratação do bebê, então, para matar sede, para matar fome, para fazer ele ganhar peso. Então, por isso que esse estímulo e essa orientação precoce é muito importante, porque para o bebê, o leite materno, né, é imprescindível. Existem estudos que comprovam que o bebê que é amamentado, pelo menos até os 6 meses de vida, ele vai ter um desenvolvimento diferente ou pode apresentar diferentes resultados ali no desenvolvimento psicomotor, cognitivo. Então, pensando na fala e na linguagem, que está super atrelado, é importante que a gente incentive o aleitamento materno. E também na questão da fala, a gente sabe que o aleitamento materno ele também pode auxiliar na questão muscular da criança. Então, o bebê que ele é amamentado, ele vai ter um desenvolvimento muito melhor da musculatura do que um bebê que, por exemplo, não fez o aleitamento materno e pode ter algumas questões orofaciais. Então, o começo às vezes não é fácil realmente, mas é importante não desistir. Sempre que tiver dúvida, buscar alguém para tirar essa dúvida, seja o hospital, seja a obstetra ou a pediatra, sempre conversar, sempre pedir o que está acontecendo para tirar essas dúvidas, sabe? Não ficar achando que o leite é fraco, não existe leite fraco. É bem importante, o leitinho da mamãe é para o bebê, já é específico para isso. Então, não se achar impotente também, porque às vezes passa alguns sentimentos assim de eu não vou conseguir. Não, tem que insistir um pouquinho, sabe? E vale a pena.
Se você quiser mais informações sobre o assunto, foi até criada uma hashtag, é só procurar nas redes sociais. E a hashtag é a seguinte: Eu protejo a amamentação. E esta edição do Bitcoin News vai ficando por aqui. Lembrando que todas as reportagens exibidas em nosso programa se encontram nas nossas redes sociais em separado para você assistir, curtir, compartilhar quando quiser. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.